Olá, pessoal, boa noite. Eu vou convidar aqui uma pessoa para participar. Olá, pessoal, boa noite. Eu só estou aguardando a nossa convidada entrar. Mais uns minutinhos, por favor. Olá, Lena. Olá, Surf Daily News. Olá, Carol. Ok, Boa noite. Olá, Débora. Seja bem-vinda. Vamos dar só mais boa um tempinho. noite. A gente vai dar só mais um tempinho para as pessoas irem entrando. Por favor, pessoal, vão dizendo para a gente de que cidade do Brasil vocês estão falando. A gente quer muito saber de que cidade, de que região, qual é a profissão de vocês. Escrevam aí nos comentários para a gente saber. Doutora Débora, fique também bem à vontade para Sim. cumprimentar os nossos convidados aí que estão entrando. Elaine também entrou. Boa noite, pessoal. Queria agradecer aí a presença de vocês. A gente está super feliz, né, com essa live. Eu vou trazer algumas técnicas bem bacanas. Espero que vocês gostem. Espero ajudar vocês aí no dia a dia desse trabalho tão lindo que vocês fazem. Débora, tem gente de Brasília aí nos acompanhando. Quanta honra! Estamos aqui em Que São legal. Paulo, mas falem pra gente de onde estão falando. Olá, Fabrício, boa noite. Técnica de enfermagem, legal, de Brasília. Brasília. Legal, né, Débora? Sim. Beijão, Brasília. Aquele calorzinho que a gente gosta, né? Porto Oh, bem, Porto Alegre. Ó, legal. conterrânea aí, Sheila. É legal, gente. Obrigada pela audiência. Doutora Débora, a gente pode começar, né? Então, gente, Podemos? obrigada. Gente, muito obrigada por reservar um tempinho do seu dia. Araranguá de Santa Catarina. Legal, gente. Muito legal. Legal. Muito obrigada por reservarem um tempinho do seu dia hoje para estarem conosco aqui na próxima hora. Eu sou a enfermeira Sheila Flor e eu tenho me dedicado muito a falar e a orientar cuidadores de idosos. Esta é uma categoria de trabalho que eu gosto muito e por isso tanta dedicação e carinho. E hoje, para nos ajudar a compreender de como atuarmos e falarmos com os idosos que são mais resistentes ao cuidado, eu trouxe aqui a nossa convidada, a doutora Débora Toniolo. O currículo dela é extenso, eu vou dar uma lidinha aqui. A doutora Débora é psicóloga, é formada pela Universidade Mackenzie, ela tem mais de 10 anos de experiência na área clínica com abordagem cognitivo-comportamental, tem estudos na Itália com neuropsicologia e está concluindo o mestrado em avaliação psicológica. Ela é expert em como orientar as famílias com técnicas comportamentais nos cuidados com idosos e por isso ela é uma profissional tão importante para nos ajudar naqueles entraves do dia a dia para falar com o idoso para que ele aceite o cuidado. Doutora Débora, boa noite, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Por favor, apresente-se. Boa noite, gente. Boa noite, Sheila. Para mim é uma honra, eu que agradeço. A Sheila é uma grande amiga, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar aí juntas, conheci bastante o trabalho dela e eu sei o quanto que ela é apaixonada por essa área de orientar os cuidadores de idosos, né? E aí surgiu essa ideia, né, diante de tanta demanda, né, que a gente está vendo aí da saúde mental e da dificuldade de lidar, né, com esse público. A gente identificou aí algumas demandas e resolvemos fazer essa live aí para vocês, tá? Com muito É verdade. carinho. Vai, doutora Débora, siga, por favor, desculpa. Isso, a gente fez essa live com muito carinho e é isso. Eu espero poder ajudar e trazer algumas informações aí para vocês no dia a dia. Então, doutora Débora, assim, a gente sabe que essa categoria de trabalho de cuidadores de idosos, ela é super nova, não é só no Brasil, mas também é no mundo. Só para a gente começar a contextualizar e conseguir seguir numa sequência para a gente entender onde está o cuidador de idosos e por isso tanta resistência no cuidado, nos traga aí algumas informações. O que
mudou na sociedade para que passasse a existir a categoria profissional cuidadores de idosos? Tá, perfeito. Por que que eu vou trazer esse contexto para vocês, né? O que que mudou na sociedade? Porque a gente precisa entender quem é esse idoso, com quem que a gente está conversando, né? Por que que ele é tão resistente? Então, primeiro a gente precisa criar aí uma empatia, entender o que está acontecendo. Então, vamos partir um pouco lá da história, né? Então, se a gente for pensar, o que que mudou na sociedade? Primeiro, antigamente, como é que era? A mulher, ela ficava mais em casa, né? Depois de um tempo que a mulher começou a ir para o mercado de trabalho. Então, qual que era a função da mulher? Ela até trabalhava ali um pouco, né, quando era mais nova nas fábricas, mas depois que ela tinha os filhos, tinha a função de cuidadora ali da casa, né? Então, era ela que era responsável por cuidar quando a sogra ou quando a mãe ficava doente em casa e tudo mais. Então, essa mulher é que fazia esse papel, tá? Hoje, a mulher está no mercado de trabalho. Então, quem que faz esse papel de cuidar? Aí é que entra a profissão de vocês aí, né? Que acaba fazendo essa função tão importante, né, para a família, ou mesmo ainda tem pessoas que eu acho que são familiares que acabam cuidando também, né? A gente vai falar um pouco disso. É, e que mais que mudou? Antes, as pessoas moravam muito próximas às famílias, né? Então, casava, construía um quartinho aqui, ou morava ali do lado. Hoje, as pessoas estão muito pulverizadas, cada um está num canto. Então, por mais que a família seja grande, está cada um num lugar, e aí fica muito mais difícil para dividir esse cuidado, né? Então a gente também vê isso nas famílias hoje em dia. Outra coisa que mudou foi a expectativa de vida, né? Então eu estava vendo um gráfico, em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. É verdade, né? Mudou. Hoje hoje a expectativa está de 72. É verdade, doutora Débora. E isso realmente faz com que as famílias elas tenham que se estruturar de uma maneira muito rapidamente. E algo que não se falava antigamente é eu posso ir para um outro lugar para alguém me cuidar com o tempo? Isso não existia no passado, era até muito pejorativo falar nisso. E como você vê, doutora Débora, quem é esse idoso e o que estamos falando sobre ele? Como que você enxerga isso? Exatamente, assim, isso é importante, né, que você comentou. O idoso, ele não se preparou para isso, né? Ele não está preparado. Então agora ele fica para onde eu vou? Aí ele tem aquele conceito, né, às vezes de que uma casa de idosos ou um asilo, né, eles vão ser maltratados. Então tem todo esse, ninguém se preparou, né? Os familiares também não sabem muito como lidar. Então quem que é esse idoso, gente? A gente está falando de um idoso que precisa de cuidados, certo? Né? Que precisa ali de uma É, assistência. Então ele precisa de alguém para estar ali ajudando, às vezes para tomar um banho e tudo mais. Então, muitas vezes, esse idoso ele tem uma condição física. Então, ele é um idoso que sente dor, que já não consegue mais andar sozinho, né? Que precisa de ajuda para tomar banho, para se trocar, né? Então, ele tem ali uma condição física e o fato dele sentir dor, isso afeta o emocional, né? é Então, não verdade. sei vocês, mas como é que é quando vocês estão com uma dor? Vocês não ficam de mau humor? Não, e fora que a gente também não, a gente não se prepara, eu acredito, porque daqui a pouco eu também estou me encaminhando para isso, mas a gente não se prepara para ver alguém cuidando da gente, né? É engraçado essa relação. Então a família chega e diz: agora alguém vai cuidar de você. É difícil aceitar isso. É muito difícil, né? Então é isso, assim. Então esse idoso ele tem essa alteração física que já influencia. Então a dor deixa ele de mau humor, deixa essa pessoa mais irritada, né? Então por isso que e às vezes acaba sobrando para quem? Para o cuidador, né? Verdade. É, além disso, a gente está falando com um idoso que perdeu o lazer, né? Então, eu vejo, vou falar muito da minha vovozinha, gente. Ela tem 92 anos, né? E assim, ela gostava muito de fazer macramê e costura. Ela não consegue mais, porque ela não consegue enxergar, ela não tem mais a mesma coordenação motora. Então a gente vê, eu conversava com uma idosinha, linda também, assim, super lúcida, tá com 96, e ela falava, eu gostava muito de cozinhar, né? Então eu tenho uma história, sou de família italiana, eu gosto de cozinhar e eu não posso mais. Então, assim, esse idoso ele perdeu o lazer e isso afeta o nosso humor. A gente está vendo aí na quarentena quanta gente trancada em casa e que fala, nossa, que saudade de tomar um café na rua. Então, o lazer ele é muito importante para a saúde mental. Então, a gente está falando de um idoso que perdeu o seu lazer também, né? É, A Débora tá subindo coraçõezinhos aqui. Acho que você derrete o pessoal aqui, nossa audiência, viu? E como é para esse cuidador pegar um idoso assim, que ele não se preparou para este momento,
tem uma família que também não está preparada porque ela tem que seguir trabalhando. Então, como é para o cuidador aterrissar dentro dessa casa e tem que fazer com que a pessoa aceite o cuidado dela? A gente sabe que o desafio aí é muito grande, né? Assim, a gente está falando aí. Então, assim, a gente está falando de um idoso que não aceita, que não se preparou, e aí entrar uma terceira pessoa e a gente sabe que o desafio é muito grande, né? E assim, ainda na linha das alterações, então a gente está falando de uma alteração física, de uma alteração, né, de uma perda de lazer e de uma alteração psicológica também, né? Então, o que que seria como que entra o psicológico? Qual que seria essa alteração? A gente está falando de um idoso que ele se sente culpado. Então ele fala, eles verbalizam muito isso, né? Ah, eu tô aqui só atrapalhando. Ah, a Muito, culpa é minha. Eles se sentem inúteis muitas vezes, né? verdade. Então, eu não sirvo mais para nada. Por que que eu tô fazendo aqui? Eu só atrapalho. Então ele se sente inútil, culpado. É um idoso que muitas vezes perdeu a sua autonomia. Então era alguém muito, eu já vi assim, idoso que era militar e que era super né, diretores de empresa e que agora está nessa condição. Então, né, essa condição vulnerável que a gente fala. Então, assim, É muitas vezes ele perdeu a sua autonomia, né, e aí isso pode levar a um quadro de depressão, né, com certeza. Então, uma pessoa que não tem lazer, e assim, se a gente for pensar, essa fase da vida do idoso, ele lida com muitas perdas, né? Então, minha avó fala muito isso, todos os meus amigos já se foram, né? Só sobrou eu. Ela fala muito isso. Nossa, só sobrou eu. verdade. Então, ele lida com morte o tempo inteiro. Então, uma pessoa que é mais propensa aí a ter depressão do ponto de vista psicológico, tá? E é Aí, uma fase da nessa vida, casa, exatamente. E é uma fase da vida que a gente não planeja. Então, assim, se você for pensar, quando a gente tem 20 anos, a gente planeja, né? Nossa, eu vou fazer isso, eu vou crescer profissionalmente. Nessa fase da vida, ele não tem mais planos. Né? Essa fase da vida, ele está repensando aquilo que ele fez, aquilo que foi certo. Então, muitas vezes, quem trabalha com idoso sabe que ele repete muito o passado. Então, é aquela pessoa que discuta verdade. muito sobre o passado, sobre as... Eu sei que isso pode irritar às vezes, mas é importante a gente entender o contexto que essa pessoa tá. É por isso que eu estou trazendo um pouco disso. Então, é uma pessoa que ela não tem mais planos. Então, ela traz coisas muito do passado, tá? Você me falou, você sempre me orienta muito, doutora Débora, assim, que a gente não pode tirar a esperança do idoso. Mesmo que pareça que aquilo para a gente chegou no fim, mas a gente não pode nunca tirar. Como que eu lido com isso? Exatamente. Assim, eu falo que a pessoa que tem depressão, tá? Isso não só o idoso, como no geral, ela precisa ter uma luz no fim do túnel, né? Ela precisa ver que existem possibilidades, que existem saídas e que existe uma esperança. Tá? Então, aquele discurso de, para mim nada mais vai dar certo, tudo para mim acabou, a gente precisa, de alguma forma, mostrar para essa pessoa que sim, que existem possibilidades e que mesmo estando numa condição mais vulnerável, a gente pode sim oferecer alternativas, né? Então, essa senhorinha que eu falei, ela não pode mais cozinhar, mas ela adora bichinhos, então ela cuida do gatinho, então ela estava toda feliz com o gatinho. Então, ela conseguiu aí colocar outras coisas na vida dela e que são prazerosas também, tá? Então, Tá? acho que é nessa linha aí que a gente tem que seguir, né? E lembrando também, né, do ponto de vista social, essa pessoa ela reduziu já, ela não tem mais amigos, os amigos normalmente já se foram, ou ela não consegue ir lá visitar. Então a gente está falando de um idoso que não tem uma vida social, né? E nós, seres humanos, precisamos, né? Acho que vocês É, estão aí, vocês sabem como que é bom, né, ter pessoas aí ao lado. Eles têm muitas vezes o familiar só, mas às vezes o familiar já está ali mais irritado, então ele não tem os próprios amigos, né? A própria rede social deles, né? é Então aí verdade. isso Eu acaba chego na influenciando casa também. como cuidadora, como é que eu me apresento num primeiro momento para esse idoso? Como que é para mim? Que eu devo, como eu devo agir nesse primeiro momento, que eu sei que eu vou ser a primeira cuidadora na vida dele? Tá. É, aí tem dois casos, né? Ou quando é a primeira cuidadora, ou quando esse idoso já teve alguma experiência ruim. Quando teve uma experiência ruim, é importante a gente entender o que que aconteceu, tá? Então, assim, você é já a quinta cuidadora, por exemplo. Então o que que aconteceu com as outras, né? Quando a pessoa, eu acho que isso acontece muito. Então, quando a pessoa traz aquilo que incomodou nas outras relações, eu acho que isso já serve pra gente como um guia, né? Então, eu não gostava, a pessoa não falava nada, ou a pessoa falava muito, não sei, né? Eu acho que a pessoa vai trazer para você aquilo que a incomoda. Eu acho que manter uma relação aberta, né? Ter uma postura acolhedora nesse primeiro momento. Então, mostrar que você tá ali, que você é uma parceira, né? Que tá ali ao lado dela e vir com essa postura um pouco mais de acolhedora mesmo,
E que assim, que você tá aberta a críticas ou a melhorias, porque, gente, relacionamento não é fácil, né? Às vezes até com a pessoa que tá ali, que mora com você há tanto tempo, às vezes tem coisa, né, que irrita e tudo mais. Então, imagina, um cuidador que tá ali o tempo inteiro. Então, eu acho que ter essa relação aberta de, olha, qualquer coisa que estiver te incomodando, você me fala, a gente vai ajustar, e daí, para mim, da mesma forma, né? Então, eu acho que manter esse diálogo aí é muito importante para ficar uma relação saudável, né? Tudo é comunicação, eu acho. Eu costumo ver, doutora Débora, que na prática, às vezes, a relação que pior se dá é aquela que tem muito retruque, assim. A pessoa fala uma coisa, a outra fala outra, começa a criar uma coisa assim de retruque, vai criando meio que um ranço entre as duas partes. Eu vejo que de todas, assim, começa nessa coisa verbal, assim, de falta de manejo, saber até o momento que eu posso falar tal coisa, ou que eu não posso falar. Eu vejo que isso prejudica bastante, às vezes, o cuidador. Isso, aí tem algumas técnicas, né, de comunicação, a gente vai passar algumas aqui, mas eu acho que é nessa linha, né, de alguém tem que quebrar essa barreira, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo com esse idoso, né? Ele está com dor, né? Ele está incomodado com alguma coisa, essa pessoa está mais irritada hoje, né? Então acho que é normal, a gente também tem dias que a gente não está legal, então acho que é É. saber entender um pouco isso, é, e respeitar talvez esse momento e conversar. E eu acho que seguindo nessa linha aí já ajuda bastante, né? Da vida, né? Mas assim, como fazer? Como eu lido, então, quando eu chego diante de um idoso que ele está mais resistente? Eu tenho que dizer para ele que ele precisa tomar aquele medicamento, mas ele não aceita, ou que ele precisa fazer a higiene e ele não aceita. Como eu lido com isso como cuidadora? Tá. Assim, a gente tem algumas técnicas, a gente sabe que tem algumas resistências. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa trabalhar quando a pessoa não quer é entender o motivador, né? Tudo na vida a gente tem um motivador. Então, eu sempre falo isso, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, eu vou para academia, eu vou fazer uma dieta, eu tenho um motivador para isso. Né? E esse motivador, ele tem que ser forte para a gente mudar um hábito. Então, quando a gente fala de mudança de hábito e de comportamento, sempre vai ter um fator motivador. E esse motivador tem que ser forte. Tá? Se ele for muito fraco, tipo, eu quero emagrecer só porque eu tô afim. Né? É muito fraquinho, a gente não vai conseguir mudar. Tá? Não, agora eu quero emagrecer, que é muito importante para mim. É, eu vou mudar de vida. Aí o meu motivador ele é muito forte, tá? E no idoso é a mesma coisa. Então a gente tem duas linhas aí, tô falando de um ponto de vista mais técnico, tá? Esse motivador, ele pode ser porque eu quero ganhar algo, então, eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar minha condição, eu quero voltar a andar, né? Então, se for um idoso que está com dificuldade de andar, então eu quero voltar a andar, eu quero ter minha autonomia, fazer as coisas sozinho de novo. Então, esse é o fator motivador dele, tá? Então, ele tem que ser forte. Então, eu quero voltar a ser autônomo, ok. Isso é um motivador. O outro, ele pode ser retirar uma dor, tá? Então, a gente tem dois motivadores que a gente chama de um que é um reforçador e de um outro que seria evitar uma punição, tá? O que seria punição? É algo que está incomodando. Então, seria uma dor. Então, eu vou tomar esse remédio para não sentir dor, Ok. tá? Então, a gente tem que entender qual que é, o que tá ali por trás desse idoso, né? Qual que é a questão dele. Então, ele quer ter mais saúde, ele quer ter mais autonomia. O que está por trás? O que faz ele aderir a esse hábito? Tá? E aí, tentando entender um pouco isso, nessa conversa, a gente consegue fazer com que ele mude esse comportamento, tá? No curso que eu monto, doutora Débora, eu sempre tento trazer muito para a pessoa buscar junto ao idoso aquilo que ela gostava, que a pessoa idosa gostava de fazer. Aí tentar resgatar dentro desse discurso como que eu consigo adequar as atividades que eu tenho do dia a dia sobre aquilo que ela gostava de fazer. Por exemplo, se é uma pessoa idosa, ela nunca gostou de televisão alta, eu chego lá e aumento o volume, eu já vou criar ali uma barreira imediatamente com essa pessoa. Essa pessoa não vai querer que eu cuide dela. Ou se eu já Sim. chego na casa, ela é uma pessoa mais comedida, eu já chego expansiva demais, eu também já vou criar uma barreira. Ao contrário, se também já é uma pessoa idosa assim, mais expansiva, eu chego lá toda, eu tenho mais dificuldade de me relacionar assim verbalmente, eu talvez também crie essa barreira. O que você acha sobre isso? Eu acho que é isso, né? As pessoas como um todo, né? Não só os idosos, mas todas, quando a gente fala de relações humanas, né? A gente está falando de, as pessoas são diferentes. E não é fácil, quando a gente fala de se relacionar, não é fácil. Então, eu penso que é assim, é como se fosse um namoro, né? Vocês estão se conhecendo, vocês estão vendo o que agrada um ou outro ou não.
Então, acho que essa sintonia, essa sinergia entre vocês vão existindo. Por isso que a comunicação é importante, né? Então, assim, deixar esse canal aberto. Olha, eu não gostei de você ter aumentado a televisão, me incomodou, né? Então, assim, eu acho que é ter uma conversa que a gente chama de assertiva, né? O que que é assertiva? É falar aquilo que está sentindo, né? Sem ser agressivo. Então, eu não preciso falar, né? Eu não preciso ser agressiva com você. Nossa, que horror, a televisão, né? Não, mas assim, falar, olha, deixar esse canal aberto e ensinar esse idoso também a falar o que ele está sentindo, né? E muitas vezes ele não vai verbalizar, mas ele vai mostrar pelo corpo, então ele vai fazer uma cara mais feia. Então pode ensinar, ele pode falar isso também. Nossa, acho que eu percebi que você se incomodou, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Né? Aí nisso ele vai falar, ele vai sentir, ele É, vai criar esse canal aberto com você. Então acho que isso é muito legal também. Então perceber o sinal não verbal, que é às vezes uma cara feia, né? E poder falar sobre isso. Então, o que que a gente faz normalmente? A pessoa fez uma cara feia, a gente fala, nossa, já fica bravo, né? Nossa, o é. idoso, é reclamão, né? Olha o reclamão. E aí a gente não fala mais nada, ou fica de cara feia também. Então, acho que é importante manter esse canal aberto, falar, nossa, eu vi que você não gostou, se incomodou, tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu acho que isso quebra aquela barreira, sabe? Que a pessoa fala, realmente, eu não gostei, e aí, aí a coisa flui. Então, acho que isso é uma dica bacana também. Você falou uma coisa que é muito correta e que nem sempre todo mundo se dá conta, que é o tom de voz. O tom de voz, ele é tudo. Por isso que às vezes a mensagem escrita ela é tão mal interpretada, porque ela não vai com esse algo a mais que é o tom de voz da gente. Aquilo de eu falar de qualquer jeito, que eu posso até nem achar que eu sou agressiva, mas eu estou sendo. Aí um fecha a cara de um lado, o outro já fecha a cara do outro, e com isso eu já não vou conseguir com que o idoso execute, faça o cuidado como eu gostaria. É isso, mais ou menos, doutora Débora? Eu acho que é nessa linha, né? Então a gente tem que, falando um pouquinho daquela questão, né, que a gente comentou lá do adesão. Então a gente sempre fala de, uma das técnicas é usar a empatia. A gente fala muito de empatia, tá? Empatia, empatia, mas o que que é empatia? Né? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? As pessoas, quando que elas se sentem acolhidas? Quando alguém entende o que está acontecendo, É tá? verdade. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, esse exemplo do médico, né? Do aderir ao medicamento. Ah, não, você tem que tomar esse medicamento ou você tem que fazer isso porque o médico mandou, né? Então, assim, o discurso ele tem que ser um pouco mais empático. Então, olha, eu entendo que é difícil para você, né? Eu entendo que muitas vezes isso é doloroso, ou que muitas vezes isso é ruim, mas o que que eu posso fazer por você? Então, ter esse discurso um pouco mais de, eu entendo, né? E aí, nessa linha que você falou do falar alto e tudo mais, então, olha, eu entendo que às vezes você fala alto, e aí isso incomoda e tudo mais. Então, sempre na linha do, olha, eu entendo como é isso para você, né? Mas como é que o que que a gente pode fazer? Então, esse idoso ele precisa sentir que alguém está entendendo, né? Então, porque ele vai falar, eu sei, tá doendo mesmo, né? Então, por exemplo, a minha vovozinha, vou dar um exemplo. Para ela é muito difícil tomar banho, por exemplo, né? Ela sente muita dor. E aí, às vezes eu vejo as pessoas mais bravas, assim, né? Não, você tem que tomar banho, tem que ser meio-dia, porque depois da noite esfria e não sei o quê, e começa a argumentar, né? Quando eu chego e falo, nossa, eu sei como que é difícil para você, é muito dolorido, né? Eu sei que dói o seu corpo, mas também é ruim ficar sem tomar banho, né? Aí ela fala, é verdade, você me ajuda? Vamos? Ai, Falo, que ajudo, vamos. E aí a coisa flui, né? Então, assim, às vezes ela chora, chora, só de alguém mostrar, eu sei que tá difícil, mas vamos lá, tô com você. Isso faz nossa, com que esse idoso, ele já se sinta mais aliviado, né? Isso não só o idoso, né, gente? Acho que todo mundo é assim, né? todo Então, mundo. olha, eu sei que tá difícil, mas vamos lá, vamos enfrentar, vamos junto. Não, e Acho você que isso vale falou a uma pena. verdade, uma palavra meio que está na moda, a empatia, mas ela é uma palavra muito correta. A gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Eu costumo dizer assim que o cuidador de idosos, ele não faz só a atividade de cuidar em si, ele não executa apenas o cuidado, mas ele faz a gestão do cuidado. Ele, quando entra naquele ambiente que está o idoso, ele precisa observar o todo para que ele consiga entender a realidade daquele idoso, fazer essa empatia toda de se colocar no lugar dele, porque senão ele realmente fica distante, né, doutora Débora? É mais Isso, complicado daí que isso seja. isso, é E verdade. desculpa, atrapalhei? Pode falar. Como que a gente consegue assim? Ele tá irredutível. Às vezes eu sei que o cuidador fica mais impaciente. Puxa, eu já falei uma vez, eu vou voltar lá naquela casa hoje. Ele vai, eu vou de novo ter que falar a mesma coisa.
Mas como que a gente faz para que ele consiga melhorar a adesão ao tratamento? Que técnica, assim, você conseguiria falar para a gente? Tá. Da adesão ao tratamento, a gente vai nessa linha do motivador, né? Uma coisa que é importante quando a gente fala de idoso também, a gente fala assim, evitar o discurso vitimizado dele, sabe? Então, não estimular isso, né? Então, Verdade. o idoso, ele tem muito essa mania de, ai, é só comigo, ai, de novo. Então, assim, não estimular, sabe? Porque ele, às vezes, fica Eu nesse faço discurso. quando trouxer isso? Porque eles trazem realmente, trazem com bastante frequência. Como que a gente lida com isso? Vai na linha da empatia de novo, né? Ah, eu entendo que tá difícil, mas vamos lá. Porque assim, esse idoso ele precisa ver que existem recursos, tá, para enfrentar. Então ele precisa sair dessa posição do vitimizado ou do que tá difícil, sim, tá difícil, mas vamos lá. Vamos, você tem recursos, né? Então ele precisa, a gente chama de isso de resiliência. O que que é a resiliência? É a capacidade de se adaptar diante das dificuldades. Então é outra palavrinha que está muito na moda aí, mas o idoso, ele é uma pessoa que tem que estar resiliente a todo momento, né? Então, a gente vai vendo a condição muitas vezes dele piorando, né? Então, assim, ele tem dificuldade de aceitar as coisas novas, né? Então, assim, dificuldade de aceitar que tem que usar uma fralda, dificuldade de aceitar que tem que usar, às vezes, um andador ou algo assim. Então, assim, ele precisa ser resiliente, então ele precisa aceitar, se adaptar. Então, assim, a gente tem que mostrar isso para ele, né? No sentido de a técnica é mostrar empatia, não ficar no discurso vitimizado, então sair dele, né? Então não se irritar também, porque às vezes esse é o recurso dele, mas mostrar, olha, eu sei, mas o que que a gente pode fazer? Ou o que que eu posso fazer por você? Acho que isso é legal, né? Isso é uma coisa legal do cuidador falar, né? Então, eu tô lá reclamando, só comigo, minha vida, olha como é que tá a minha vida. Aí fala assim, o que que Pegar eu posso alguém fazer para te ajudar? dando isso. Eu costumo falar muito, doutora Débora, que assim, o cuidador, nessa condição de que ele não executa só o cuidado, mas ele também faz a gestão daquele cuidado. E daí, quando eu falo cuidador, pode ser tanto o cuidador familiar quanto o cuidador profissional. Eu penso que ele também ele deva contar com os recursos que a família possa disponibilizar. O que eu quero dizer com isso? Eu tô vendo que ele tá com dor. Eu não vou resolver aquele problema sozinho. Eu preciso levá-lo ao médico. Eu preciso que seja agendado o médico, a família vai agendar, ou eu, como cuidadora, vou agendar. Ou ele precisa fazer fisioterapia, movimentar mais as pernas. Eu, como cuidadora, não sei a técnica correta. Eu preciso que o fisioterapeuta venha e oriente. E como é assim, eu também falo muito sobre o profissional da psicologia. E como profissional que também pode ajudar, trazer para dentro de casa, ou hoje em dia, muito através de consulta virtual, esse profissional para que ele possa, além de dar orientação também, ouvir esse idoso, também dê orientação para esse cuidador. E como é para o psicólogo, assim, essa nova categoria e orientar essa nova profissão, assim, orientar os cuidadores que ficam, o seu trabalho é dentro do domicílio muitas vezes. Isso, é. Até uns anos atrás, a gente achava que a psicologia ou que o psicólogo não teria muita atuação com o idoso, né? Então a gente achava assim que não tinha muito o que fazer. Aí de uns anos para cá veio surgindo a neuropsicologia, tá? Que é o que estuda a parte mais cognitiva. Então a gente sabe que o idoso também tem uma perda cognitiva aí de memória, de concentração. Então por isso que a gente fala que é importante estimular esses recursos no idoso. Então assim, estimular o aprendizado dele, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que eles têm dificuldade com mexer com controle remoto, por exemplo. Aí a gente já, como a gente é mais rápido, a gente já pega o controle remoto da mão dele e já aumenta o volume. Mas isso é muito comum, mas é importante ensinar esse idoso. Não, eu sei que tem que ter paciência, mas não, vamos lá. Ó, o volume é aqui, desligar é aqui. Então, para ele trabalhar essas áreas do cérebro também responsáveis pelo aprendizado, tá? Então, aprender coisas novas mesmo. Então, desde, vamos mexer no tablet, vamos lá, vou te ensinar. Vamos mexer nesse controle remoto, ou vamos aprender um jogo, não sei, né? Por mais que seja, não sei, cada um vai ter uma limitação, a gente sabe disso, mas poder adaptar e trazer coisas novas. E antes pensava-se que, não, o idoso não consegue aprender mais nada, mas ele consegue, tá? Ele consegue sim. Então, ele consegue se adaptar, ele consegue aprender, então a gente precisa estimular isso nele. E aí os psicólogos foram percebendo um pouco isso, né? Então, nossa, peraí, tem um campo de atuação aqui.
né? E aí hoje a gente consegue trabalhar tanto o familiar, que cuida ou que está ali lidando, como a gente consegue trabalhar relação, né? Então acho que a psicologia ela traz muito isso, técnicas de relacionamento, técnicas de comunicação, e aí a gente consegue trabalhar e também trabalhar o idoso no sentido de aceitação, dele poder desabafar, né? Então tem uma idosa que eu atendia que ela falava, ai, que bom poder conversar com você, né? Só de poder desabafar já é alguma coisa. Então era mais é um trabalho mais acolhedor, mais de ouvir, mas também de mostrar, né? Peraí, vamos fazer alguma coisa, né? Então eu acho que isso é legal. É, acho que uma coisa que eu comentei também, né, da autonomia, essa mesma senhora que eu atendia, ela gosta de pintar o cabelo de rosa. E ela falou que chamavam ela de sereia, né? Porque ela pintava o cabelo de rosa. E aí, eu acho que isso é manter a autonomia, né? Então, peraí, eu gosto de pintar meu cabelo de rosa, né? Eu quero vestir essa roupa, é a roupa que eu gosto. Então, a minha vovó, por exemplo, ela nunca usou calça, ela só usa saia. Ela é acostumada, ela nunca usou. Então, deixa ela usar a saia dela, né? Ela tá lúcida, então acho que isso é importante nesse sentido. Então, a gente trabalha muito nesse idoso, a posição que a gente mostra muito para ele que existem possibilidades ainda e que ele pode criar coisas e que ele pode fazer coisas incríveis ainda. Então, eu acho que é isso, é nessa linha, trabalhar muito a resiliência, né, muito enfrentamento, né, a gente chama de técnicas de enfrentamento e regulação emocional, né? Como regular esse emocional? Então, principalmente se é um idoso que está depressivo ou que está ali sob estresse, que a gente sabe, então a gente trabalha isso nele, tá? Então, E acho você que isso é alguma coisa que a gente consegue ajudar. é verdade. E você falou uma coisa que é muito importante. A paciência. Eu acho que o cuidador de idosos, muitas vezes, a gente, quando eu vejo, ele deu ficou com o rosto mais fechado, a pessoa idosa, né? Parece que a gente assume aquilo pra gente como se fosse pessoal, né? Dá uma respirada, respira, porque aquilo não é com o profissional que está na casa. Ele está muito mais revoltado com aquela situação dele e ele vai, como você falou lá no início, ele vai descarregar em quem estiver na frente, né? E aí, como que eu consigo, assim, nesse momento, respirar mais fundo? O que eu posso fazer para não assumir aquilo para mim? Perfeito. Isso eu sempre falo, né, para as pessoas. É, nem sempre é com você, tá? Isso eu lembro da minha primeira experiência no hospital. Eu cheguei, a pessoa fechou a cara para mim. Aí eu falei, nossa, né? Eu vim atender a pessoa toda feliz, né? A pessoa fechou a cara para mim, foi comigo, e aí depois eu falei, não, peraí, não foi para mim. Ela nem me conhece, né? Então, assim, ela tá revoltada com a situação dela, por estar hospitalizada, ela tá com dor. Então, essa cara feia não foi para mim. Então, e só de você saber isso já ajuda, Já né? ajuda. E isso eu falo para casais também. Gente, peraí, às vezes o seu esposo, sua esposa chegou de mau humor, às vezes não é você, né? Deixa aquele tempo da pessoa e aí depois a gente conversa, né? Fala, olha, eu percebi. Então, assim, uma técnica, acho que agora a gente pode falar da técnica, né? É muito esperado. Olha, tu me ajudou já muito falando. A gente sempre no particular, tu me fala. Eu acho que isso é um conhecimento que não tem que morrer comigo, nem só com os psicólogos. Tem que ajudar a qualquer categoria de trabalho, por favor. Tá. Então, assim, essa técnica é muito legal, gente. Ela é simples, mas eu falo ela para todo mundo, tá? Exatamente nesses contextos, quando a gente quer falar alguma coisa para a pessoa, alguma coisa que está incomodando, tá? E isso serve para qualquer relacionamento, né? Vocês podem levar para a vida de vocês aí, pro relacionamento com a esposa, com o esposo, com a mãe, com o pai, com o chefe, e até com o seu cliente aí, o idoso ou o seu familiar idoso, tá? Então, a gente sabe que tem muito familiar que cuida aí. Então, assim, quando a gente quer falar alguma coisa que está incomodando, ela chama técnica de feedback. Tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai falar assim, olha, eu vou pegar um exemplo, tá, de um idoso que grita com você e que fala e que é super grosseiro, tá? Então você vai falar a situação, então você vai falar assim, olha, toda vez que você grita comigo, ou toda vez que você faz essa cara, né, um pouco mais fechada, aí você vai falar o que você sente. Eu fico chateada, eu fico triste, fico incomodada, né? Aí você vai trazer a consequência disso. Então você vai falar assim, aí eu perco a vontade de vir aqui, eu fico desanimada, eu não tenho vontade de fazer as coisas para você, eu me afasto, tá? Então essa é a consequência. E aí você vai falar o que você espera que a pessoa faça da próxima vez. Isso se chama modelagem. Tá? O que é a modelagem? Quando você fala o que você espera, você está modelando o comportamento da pessoa. Você fala assim: olha, eu espero assim, que a próxima vez que você ficar irritado comigo,
que você me chame, que você fale que não gostou, aí a gente conversa. Então, nisso eu estou modelando, tá? Então, a técnica é a seguinte: vocês vão falar, a situação. Então, vocês vão descrever o comportamento, a situação. Dois, o sentimento que causa em você. Por que que você vai falar o sentimento? Quando você fala o que você sentiu, você gera empatia. Você vai falar, nossa, caramba, eu deixei ela triste, né? Olha isso. Então, situação, sentimento, consequência. Então a pessoa vai falar, nossa, eu tô afastando ela, né? Consequência e o que você espera da pessoa. Isso é a modelagem, tá? Então, de novo, situação, sentimento, consequência e o que você espera, tá? Então são essas quatro palavrinhas, né, que vocês vão seguindo, e aí aos poucos isso vai ficando natural. E também, doutora Débora, tu já me ensinou isso há muito tempo atrás, assim, para a gente não ficar frustrado. Isso não é uma coisa que eu ouvi tu falando, e eu apliquei, tá certo. Eu É. preciso também aprender a me posicionar sobre isso e a desenvolver isso, mais importante, né? Que não surja esse sentimento de frustração porque eu não consegui cumprir as 4 etapas. O que tu acha? Gente, não é fácil, né? Isso não é automático, isso é uma mudança nossa, né? Então, assim, a gente falar de uma maneira, falar para as pessoas, isso é uma técnica, a gente está aqui manipulando o comportamento, né? Se a gente for pensar. Isso é um treino. Eu falo que tudo é treino na vida, tudo, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa de um treinamento. E essa técnica é a mesma coisa. Então, no dia a dia, a gente vai aprendendo. Claro, tem dia que não vai funcionar, tem dia que não vai dar certo. Então, não se frustrem também. Tem dia que o seu cliente, né, vai estar mais irritado, que aquela pessoa vai falar, não vem com isso, mas normalmente funciona e a gente vem praticando isso, tá? Então, acho que eu sugiro vocês a testarem, né? Então, geralmente funciona com os meus clientes ou com os meus pacientes. Então, é no dia a dia mesmo, vai treinando, vai testando e a gente vai mudando. Isso é um tipo de comunicação que a gente chama de assertiva, tá? Que você não tá gritando e você não tá se omitindo, né? Entendi. Então, porque é muito ruim também, a gente tá incomodado e não fala, né? Então, poxa, essa pessoa tá me agredindo, essa pessoa tá sendo mal educada comigo e eu tenho que ficar quieta. Então, uma hora aquilo vai explodir. Isso não é legal. Então, a gente precisa falar. Falar como? Não é gritando. É de uma maneira, né, plena, que a pessoa entenda e que gere uma mudança de comportamento nela, tá? É isso que a gente quer. A gente quer uma mudança de comportamento, a gente quer modelar, a gente quer se adequar. É verdade, doutora Débora, se eu entendi direito o nome da pessoa aqui, está gostando muito das suas orientações, está perguntando se o vídeo vai ficar disponível, sim. Marcel, se eu entendi direitinho o seu nome, vai ficar disponível, sim. E uma coisa, doutora Débora, eu já apliquei na prática, é verdade, isso não é algo que a gente consiga fazer na primeira vez, nem na segunda, e não é porque eu acertei na terceira que eu vou acertar na quarta também. É uma mudança de comportamento, inclusive minha como cuidadora, como alguém que vai prestar o cuidado também, né? E eu também costumo pensar assim que a gente tem que refletir sobre as ações do dia. O que eu fiz naquele dia que a pessoa idosa não aceitou o meu cuidado? Então, de eu achar um espaço durante o meu dia, pode ser à noite, quando eu for dormir, para que eu reflita se a minha ação, se a minha maneira de ter atuado foi verdadeira, foi realmente a que deveria ter sido. Não sei o que você pensa. Assim, isso eu costumo falar sempre, né? Assim, eu acho que eu, por ser psicóloga, eu já tenho esse comportamento, essa prática de todo dia à noite É, refletir, né, sobre o meu dia, o que que eu fiz, quais foram as minhas ações, como eu poderia ter feito melhor. Então, acho que isso não só no cuidado com o idoso, mas para a vida, né? A gente sempre, na hora de deitar, pensar um pouquinho, né? O que que eu poderia ter feito diferente? E assim, gente, para gerar um comportamento, uma mudança no outro, não adianta agir do mesmo comportamento, é né? A gente verdade. tem que mudar. Então, peraí. Dessa forma não funcionou com essa pessoa, vamos tentar de outra, né? Então, eu fui muito, talvez muito agressiva, ou tive muita atitude, fui lá, já fui fazendo, a pessoa não gostou, então, peraí, vamos fazer diferente. Então, assim, acho que a gente tem que mudar às vezes, a nossa atitude para gerar uma atitude diferente no outro também, né? Acho que isso é É importante. verdade, né, doutora Débora? E a gente sabe que nem sempre as pessoas também têm condições de buscar um bom profissional, porque tudo envolve dinheiro e também nada é tão barato assim. Então a gente sabe que às vezes o cuidador ele fica com uma carga de trabalho emocional muito forte, porque ele ficou sozinho, é diferente da gente estar dentro de um hospital, tem o suporte de todo mundo que está ali conosco. O cuidador de idosos, ele está dentro da casa, se ele é um profissional
O familiar também é outra história, que é uma carga emocional bastante grande, mas ele está ali sozinho, sofrendo a pressão do próprio paciente, ele está sofrendo a pressão do familiar dono daquela casa, ele está sofrendo a pressão dos outros familiares que não moram naquela casa, mas certamente estão criticando tudo que aquele familiar está fazendo. É um dia a dia muito carregado, é muito isso. E como ainda chega, ele tem que, coitado, essa pessoa, coitado, eu digo por ser trabalhador, pode ser em qualquer área, ainda sai daqui, às vezes pega uma lotação, um ônibus lotado, vai para casa, tem todos os seus afazeres. Como que a gente pode, de alguma forma, dar dizer para essa pessoa como que você consegue tentar tirar todo aquele peso daquela carga de trabalho daquela casa, porque aquilo não é seu, não te pertence. Como que te ajuda? Perfeito. Legal essa pergunta. Eu estava refletindo, né? Assim, é um trabalho lindo, gente. Primeiro eu queria dar parabéns, né? Porque é um trabalho muito lindo. Muito. Muito. Tem seu lado gratificante. E, assim, quando a gente escolhe cuidar, né? Tanto a enfermagem como a psicologia, esses trabalhos, né? Que envolvem cuidar do outro, né? A gente se doa muito, né? Do ponto de vista emocional, a gente se envolve. Então, a gente está ali para se doar, né? Só que para o cuidador de idosos, muitas vezes ele se frustra. A gente sabe que o idoso às vezes fala, ai, não queria você aqui, né? Ou ele não está preparado para aquilo. Então, nem sempre ele recebe ali elogios todos os dias, né? Ou um carinho ali todos os dias. Então, eu sei que muitas vezes isso é frustrante. é, E é um trabalho de doação. E assim, eu estava pensando, né? É um trabalho em que você lida com doença todos os dias, né? Assim, é diferente de, sei lá, eu sou maquiador, eu lido com beleza, com pessoas, né, felizes o tempo inteiro, eu lido com eventos, pessoas felizes. Não, você está lidando com a dor, com a doença do outro, Uma né? Às família vezes você quer ajudar. não queria que aquela pessoa idosa estivesse ali naquela posição. Exato. Então, a gente está lidando ali, né, com algo dolorido. Então, assim, acho que a dica para você se desligar daquilo é sempre também. Acho que todo mundo precisa ter o seu lazer. Então, lembra que eu falei lá no comecinho que o lazer, a vida social é importante? Então, saiu dali, desligou, né? Então, sempre ter a consciência de que você fez, está fazendo a sua parte, está fazendo, tá dando o melhor de si, né? Então, acho que isso hoje tem que sair com a sensação de que eu fiz o meu melhor, eu estou dando o meu melhor. E fora dali, ter o seu lazer. O estresse, ele só alivia com situações prazerosas, né? Então, vocês também têm que ter no dia a dia aí de vocês coisas prazerosas. Então, o que vocês gostam de fazer? Né? Vocês gostam de fazer uma atividade física, ou gostam de fazer um jantar gostoso, ou gosta de pintar quadros, sei lá, né? Cada um tem aí, gosta de pet, de animalzinho, não sei. Verdade. Mas é importante que vocês tenham aí o lazer de vocês também, para mostrar que, assim, pera lá, ali é o meu trabalho, aqui é a minha vida, aqui eu faço coisas que eu gosto, eu tenho, né, prazeres. Então, acho que isso é importante também para equilibrar o estresse de vocês, tá? Uma coisa também, doutora Débora, que eu costumo falar muito é que não se envolva nos problemas da família. Eu sei que é difícil, porque às vezes vem um familiar e fala uma coisa, vem outro familiar e fala outra. A gente também não é poste, né? A gente fica escutando lá pelas tantas, o negócio vem, a gente vomita. Quero dar minha opinião mesmo, né? Quero falar. Só que eu costumo, assim, é por prática, assim, não é algo que a gente colha bons frutos. Quanto mais a boca ficar fechada, é melhor para o cuidador. Não se envolver nem com o que o familiar A trouxe, nem com o que o familiar B trouxe. Escuta, porque a gente tá ali com os sentidos, a gente acaba escutando, mas tente que os familiares conversem, que eles troquem as farpas lá, porque isso acontece muito pelo estresse da situação toda. Não é que a família se odeie, mas é o estresse realmente gerado. Mas que o cuidador tente não se envolver nessa situação. O que você acha? Com certeza, né, gente? Eu acho que tem lá o trabalho de vocês, né, que dá toda a assistência, né, dá ali toda a assistência pro cliente, para aquele idoso que está precisando, mas não se envolver além disso, né? Assim, acho que só aquilo que for estritamente em relação ao trabalho em si, né? Então, problemas de família, deixa para a família resolver, né? Deixa para a família resolver, porque olha, dá briga mesmo e é uma dó, porque às vezes famílias assim que eram unidas acabam naquele momento ficando muito estressadas por conta de toda a situação e é difícil lidar mesmo, não é fácil, né? Acho que todo mundo conhece alguém que já passou por isso pessoalmente para falar com muita propriedade, né?
Sim. Doutora Débora, a gente está se encaminhando para o final da live. Quer fazer mais alguma Ah, consideração? Por favor, fique à vontade para fazer um fechamento para a gente. não, eu queria agradecer, né, a presença de quem ficou. Eu acho que o vídeo vai ficar disponível também. É, a minha ideia aqui hoje era realmente trazer essas técnicas para vocês, para vocês irem praticando no dia a dia. É, é um trabalho muito lindo, ó, eu sou apaixonada também, eu gosto muito desse público dos idosos. E vocês têm tudo para conquistar e para crescer aí no trabalho de vocês. É um trabalho que está crescendo muito e vai continuar crescendo, né? Então, a curva aí como eu falei, a expectativa de vida está aumentando, então a curva tende a crescer, tem muito trabalho. E quanto mais capacitado, quanto mais preparado, e a gente sabe que o emocional influencia muito, né? Saber se relacionar, saber se posicionar, saber conversar. Então, acho que espero que as dicas aqui tenham servido de alguma forma, e eu fico à disposição também para quem tiver alguma pergunta, alguma dificuldade específica, né? A gente tentou aqui abranger o que a gente sabe que acontece mais, mas quem tiver alguma dúvida específica também fico à disposição. Ok, doutora Débora, eu abri aqui os comentários. Se alguém quiser colocar alguma coisa aqui para a gente, fique à vontade para colocar, que a gente vai encerrar já nos próximos minutos. Doutora Débora, eu quem agradeço, muito obrigada por ter aceitado esse convite, é uma honra, você sabe, você sempre me orienta quando eu tenho questões aí que eu preciso resolver, você é a pessoa que dá o norte para isso, puxa a orelha quando tem que puxar na medida certa, obviamente, mas faz a gente crescer enquanto profissional e ser humano, né? E, gente, quem quiser acessar a doutora Débora, eu vou deixar aqui o link, o login, o nick dela aqui, para conseguir mandar mensagens para ela direto no direct. A doutora Débora, ela tem horário virtual para trabalhar, ela atende em horário virtual aí para trabalhar as questões de quem quiser conversar com ela, mas corre porque ela tem uma agenda muito concorrida, não é fácil buscar um tempinho dela e é por isso que eu agradeço tanto ela ter ficado aí, ter tido hoje essa uma hora aí para disponibilizar para a gente aí para conversar. Então, aqui no final, depois eu já vou deixar, ela já está marcada aqui no vídeo, mande um direct para ela aí, para que ela. E corre na agenda aí, porque o negócio lá tá rapidinho, viu? Doutora Débora, muito obrigada. Gente, muito obrigada por terem ficado conosco aí até o final. Eu desejo um excelente final de semana para todo mundo. Tchau, Débora. Tá Tchau para bem. todos. Obrigada, gente. Bom fim de semana. Fico à disposição. Tchau.